né? Ou não. Pois bem, eu tentei falar, que eu ainda não fiz, mas eu vou tentar falar sobre a morte. Viu, Barreto? Viu, Pesado isso Barreto? aí, viu? Deixa ele. Ei, Barreto, o cara falando de morte, ainda falou o seu nome, é complicado isso aí, viu, Pô, rapaz? esses caras querem meu mal, pô. É foda. Eu ficava esperto, né, depois dessa. Essas Gente, amizades, tá ligado? Tem que gente, ficar eu esperto. vou, eu vou falar um negócio aqui que eu não iria comentar, mas eu vou comentar. Vixe, Lá, Maria, velho. Eu, lá vem. eu sonhei com o Barreto essa noite. Ó, Vixe, eu morri. Barretão. Tá falando de morte, vai que eu morri no Eu sol. sonhei com o Barreto, eu não sei o que foi que eu vi, se eu vi algum filme, se eu deixei alguma coisa rolando aqui de madrugada, acordei com o Barreto numa festa, dançando. Tipo, eu não Ah, sei se porra. você já. Eu não sei se Rapaz, você já. rapaz, esses sonhos que Eu tem não lá é sei se bem vocês estranho. já viram um filme que vem com Matrix. Se vocês não viram aquele filme Matrix, dentro do DVD deles vem um DVD à parte, que é uma comédia, né? Uma paródia do próprio Matrix. E tem um cara que está dançando naquela caverna onde o Morfeu faz o discurso dele. E o Barreto tava igual o maluco. Caralho, velho. Meu inferno. Pô, Cara, tem velho, uma tinha uns parada sonhos que a gente podia reproduzir, né, velho? Poderia, velho. Eu queria ver o Barreto. O Barreto tava com uns bastão luminosos, sabe aqueles bastão Tá luminosos ligado, tá que você ligado. leva para que aparece lá no Luz Negra? Barreto, arrasou, pai. Bora voltar para Fiz a meu aula, show, filho. Eu pessoas. fico até apaixonado. Arrasou, arrasou. Deixa eu Tá voltar bom. para a aula. Bem, aí o que Até acontece? final. Barretão, né? Falando sobre morte, eu comecei a pesquisar a sociedade brasileira e um autor vai definitivamente esclarecer que a sociedade brasileira, como eu falei no início, é uma sociedade relacional, ou seja, os indivíduos não detêm única e exclusivamente as suas próprias posses, né? Se ele não tiver relações que comprovem essas posses, ele simplesmente é descartado. O exemplo, né? O professor Tenório tem isso, aquilo e aquilo outro. Mas se ele não tiver uma relação com alguém, muito provavelmente ele não vai dar aula no Batista, no Cariza, no IFBA, bababá e por aí vai. Porque o que se mede não é a competência, a profissionalidade do professor Tenório. O que se mede é a capacidade que ele tem de se relacionar com outras pessoas e quais são essas relações. A partir dessa ideia de sociedade relacional é que eu estou tentando criar a ideia da morte na sociedade brasileira, tá? Como é confuso a ideia da morte na sociedade brasileira. E eu estava lendo e me veio mais paranoias ainda, né? Por que paranoia? Porque a paranoia leva mais longe do que a loucura, né? O louco pode se deter em um único problema, o paranoico não. Ele sempre espera a fuga, né? Ele sempre parece que está sendo perseguido e ele sempre quer escapar e sempre tem um outro doido novamente que está à procura dele, ou então a loucura. O paranoico vai mais além. É, eu dançando na caverna. Rapaz, sua mente tá boa essa semana, viu? Tá Ó, saudável, tá saudável. tá só não tomar um remédio. Eu falei Tá para vocês, saudável. essa semana, velho, tá muito difícil para mim. Semana que vem vai ser igual, que eu tô num projeto muito tenso. Mas bem, por que a morte nesse sistema brasileiro? Porque a morte no Brasil parece ser dividida. Isso que me veio à cabeça, tá? Nós encaramos a morte e o morto de formas diferentes. É tanto que parece haver uma celebração da negação da morte na presença do morto. Como assim, professor? Como se dá essa loucura aí que o senhor está falando? Pois bem, a seguinte forma, nós aparentemente, e eu estou falando enquanto sociedade, né? Nós, por mais que isso não seja uma regra generalizada,
quando se fala em sociedade, nós estamos falando de termos nodais, né? Que é muito fortemente aquela mancha, aquela nódoa, é muito característico de tal região, ou então de mais de uma região, e por aí vai. Isso é um princípio social. É o que Max Weber vai chamar de tipo ideal. Depois vocês anotem e perguntam ao professor de sociologia para vocês. Max Weber, tipo ideal. Dentro disso, nós separamos a morte e o morto, porque na presença do morto nós negamos a morte. O pensamento, por exemplo, de celebrar, né? Nós não fazemos uma comemoração, nós celebramos, porque comemorar é refazer a memória, né? Isso a gente não faz, a gente simplesmente celebra os nossos mortos. Não é à toa que existem hoje funerais que são mais ou menos isso, celebrações. A morte do Michael Jackson lá mesmo, por exemplo, né? Como um exemplo radical último, né? Estou falando disso. Eu gosto de dar exemplos radicais nas duas pontas, nos extremos, em cima e embaixo, para que exista uma capacidade maior de pensamento entre esses exemplos, viu? Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando nós maquiamos, vestimos, né, adornamos e perfumamos os nossos mortos, né, celebramos os nossos mortos, e tem um choque para mim que ficou muito nítido enquanto eu lia sobre morte e mortos, que é a nossa capacidade de, ao mesmo tempo, celebrar o morto e esquecê-lo. Porque, por mais que aquilo ali seja ainda uma relação nítida dessa sociedade relacional brasileira, por mais que nós sejamos uma sociedade cristã, né? A sociedade brasileira é uma sociedade cristã, nós encaramos a morte de forma definitiva como uma sociedade relacional. Por exemplo, né? Nós nunca pensamos que a morte é o fim último, né, de todas essas relações. Tipo, o Barreto quando morrer. O Barreto, Eu vou ficar quieto. o Barreto e todos nós não teríamos, segundo a nossa ideologia cristã, essas mesmas relações, né? Imagina que num plano espiritual cristão, por exemplo, não existiria primo, irmão, cunhado, genro, açougueiro, porteiro, dono da boate, fulano, dono do helicóptero. Não existe. É quebrada a corrente de relações. Mas, mesmo assim, na sociedade brasileira, parece que a morte ainda é uma sociedade relacional, ou seja, a morte no Brasil ainda é verticalizada. Nós pensamos, e eu não estou falando sobre a ideia cristã de céu e inferno, né? Não é isso. Mas dentro da ideia de você merecer, não merecer, de estar ou não estar. Parece que imediatamente, quando assumimos uma posição de morte e não de morto, de morte, parece que, devido às suas relações sociais, você merece ou não merece devidos lugares. E é isso que se transfere muito dentro dessa sociedade relacional brasileira. Ela não é naturalizada, né? E eu coloquei até no meu WhatsApp que o Bauman, nesse livro aqui, ó, dá para ver daí? Ela parece espelhada ou não? Dá pra ver de boa, parece não. Não, parece normal. Parece normal. Tá. Porque se aparecesse espelhada, então vocês não estavam olhando para mim, né? Eu estaria ao contrário, né? Que é uma loucura do mundo virtual, né? Que moleque inteligente da porra. Que é uma loucura do mundo virtual, que a gente de vez em quando coloca alguns textos e eles estão ao contrário. Mas a pessoa parece não estar ao contrário, mas está ao contrário também, porque se há um espelhamento completo da imagem, né?
do que está aparecendo na câmera. Então, esse meu lado não é esse, é o lado de cá, que é o lado de cá, e não o lado de lá, que é o lado de lá. Mas, bem, voltando, tanto esse livro aqui do Bauman, que tem um texto chamado O Pavor da Morte, quanto um texto que eu estava ali dentro, eu estava até com ele lá. Ah, não, está aqui, ó. Dá para ver daí? Dá, não dá? Agora tem aqui, ó. Quem dá para ver aqui, ó? Espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. Dá para ver? Dá pra ver. Não. Chega o livro mais pra cá um pouquinho. Aqui, ó. Perfeito. Ó. Toma o seu aí, ó. Espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. O nome do livro é A Casa e a Rua, do Roberto da Mata. No sentido de morte, tanto neste livro quanto no livro do Bauman, há mais ou menos essa ideia, né? Além de eu ter utilizado A Morte é uma Festa, do João José Reis, tá? Mas dentro do livro do Bauman, eu até compartilhei ali, que o Bauman vai falar que a morte é o que dá sentido à palavra fim, né? Ele diz que a palavra fim, quando utilizada em qualquer outro contexto, ela é incompleta. Ela só é completa quando nós falamos sobre a morte, porque a morte é o que representa o termo fim. É tudo aquilo que não tem volta, né? A morte é definitivamente o desconhecido por completo. Por mais que existam religiões que tragam a ideia, né, de uma morte que possa ser interpretada e retornada como reencarnação, mesmo assim a grande maioria das pessoas não acredita que possa se conhecer o processo da morte. Não é à toa que o espiritismo tem um termo para isso, né, que é EQM. Quem já ouviu falar? EQM. Isso. Pago não. Obrigado, Cauã. É experiência de quase morte, né? Mas isso é outra vertente, está para o lado da teoria da ciência das religiões e não é o que nós comentaremos aqui. O que comentaremos aqui é como esta sociedade relacional, e nisso eu estou tocando a todo momento para que vocês compreendam que nós não vivemos em uma sociedade qualquer. A sociedade brasileira ela é fortemente pautada exatamente nisso, né, nas relações. Não é à toa que o Sérgio Buarque de Holanda vai falar sobre isso, e todos os grandes sociólogos brasileiros irão afirmar essa sociedade relacional. Ainda nós temos em termos práticos, e eu acho que eu já comentei com vocês, porque eu estou lembrado que no começo do ano eu falei isso no primeiro ano. E se eu falei no primeiro ano, eu sempre comento com os outros anos. Então, caso eu tenha falado com vocês, vocês me lembram. Dentro do mundo tangível, físico, né, onde a materialidade, onde os corpos se desfazem, né, dia a dia, minuto a minuto, nós temos um exemplo da morte muito importante para ser experimentado, né, enquanto espectador, que é o próprio sentido da ritualização dos nossos mortos, do enterro dos nossos mortos e do processo, né, de passagem, que é vida, morte e enterro, que é um processo, chama-se ritual de passagem, né? O ritual de passagem envolve a vida, a morte e a pós-vida. É isso que fazemos quando enterramos alguém. Primeiro a pessoa se morre, ó. Opa! Primeiro a pessoa morre, depois nós fazemos um funeral e depois nós a enterramos e logo depois, em algumas religiões como a nossa, o cristianismo, nós ainda celebramos o que, por exemplo, dentro do catolicismo? Dia de finados.
além do dia de finados, sei lá, Prosuedo morreu hoje, que é terça-feira. Terça-feira que vem a gente comemora o quê? Missa de sétimo dia? Missa de sétimo dia. E como é que se fala? Não faço ideia. Celebração, a celebração, né? É a partir daí, dentro desse rito de passagem, que é do mundo físico vivo para o mundo morto físico e para o mundo espiritual, são 3 passagens, nós temos algo muito importante que é a manifestação dos sentimentos da morte. Em uma sociedade relacional como a sociedade brasileira, a expressividade dos sentimentos ela decorre, né, nas camadas sociais. Se você é mais ou menos rico, quanto mais dinheiro se tem, menos é a expressão dos seus sentimentos. Quanto menos dinheiro se tem, maior é a expressão dos sentimentos e afetos. Alguém já percebeu isso? Em filme, novela, logicamente vocês são muito novos para estarem passando por funerais, né? Mas em filmes, novelas e afins, vocês podem perceber que quanto maior o nível de grana, menos é o sentimento colocado à tona no momento do velório, tá? É muito uma expressão de formalidade, de conhecimento, né? De discurso e de uma restrição à manifestação, por exemplo, do choro. O choro não é bem visto nem bem quisto em uma sociedade relacional que tem grana, porque as sociedades que têm grana ou as camadas sociais que têm dinheiro, eles tendem a encarar a fraqueza como algo fraco, diminuto, que o indivíduo não deve expressar, né? Por isso que os velórios das pessoas mais abastadas, e aqueles que são bem ricos mesmo, parece que nem é velório, parece que o morto não está ali, né? Parece, o fulano morreu, então vamos lá, a gente come, bebe, conversa, troca uma ideia, faz um network, né? Já vê quem é que tá, quem é que não tá, e isso ali se esvazia nisso. Nas camadas mais empobrecidas, o bicho pega. O bicho é extremamente violento dentro do sentido que a palavra violência tem no campo simbólico. Ou seja, ela extrapola as regras sociais. Porque violência só ocorre quando se quebra a regra, as pessoas. Por isso que o impacto da morte é tão violento nas camadas inferiores financeiramente, eu estou falando, né? Humanamente não tem, né? Nas camadas menos abastardas, onde você vê claramente que a morte e o morto, tá? São figuras distintas ao mesmo tempo. A morte é negada constantemente, né, devido a uma série de fatores sentimentais, e o morto em si ainda revela uma sentimentalidade muito forte, né? Quem aqui nunca viu uma mãe se despedaçando, uma esposa, um irmão, uma irmã, um pai, alguém dentro de um velório das classes menos abastardas, porque nunca vi uma reportagem, algo do tipo. Mas quando vocês vê, ou vê numa novela, ou num filme, ou num documentário, né, qualquer canto que vocês forem darem uma olhada, vocês vão ver como nós, brasileiros, tratamos a morte e o morto de uma forma diferente a partir de uma realidade social financeira, né? Sei lá, a mulher do cara, a mulher do professor Edro morreu, o Tenório morreu. Ela, sei lá, vou morrer junto, eu quero ir, me mata, não sei o quê. Ih, é um escândalo, tem que dar remédio para a pessoa, não aguenta, desmaia, é levada, arrastada, desmaiada ali, ó, pelos 4 pontos assim, ó, levado lá, acabada. E é todo um constrangimento coletivo, porque os sentimentos podem ficar muito à frente, né? Dentro de uma sociedade relacional
dentro de uma sociedade hierarquizada, que tem poderes e tudo mais, e que sofre constantemente ataques no campo simbólico, porque tem disso, né? Assim como, por exemplo, alguém se converte, quando alguém se converte ao cristianismo, né? Sei lá, se tornou, de repente o cara não aceitava Jesus e agora aceita Jesus. Ele é atacado simbolicamente. Ah, mas ele faz isso, ele pratica aqui. Ah, ele é crente e faz isso? O crente faz isso? Do mesmo jeito, as classes que têm grana ou que vão tendo mais grana a partir dos degraus sociais financeiros, eles são atacados constantemente por causa disso, né? A partir daí, a expressão de uma sentimentalidade provoca aquilo que eu falei há instantes, uma ideia de fraqueza, seja uma fraqueza emocional, né, ou uma fraqueza física, que não pode ser expressado, porque os grupos de liderança não podem expressar fraquezas. Por isso que a sociedade brasileira, dentro desse tema, que é a morte, é tão complicada, né? E como eu falei lá no final, como nós ficamos. Ou lá no final, ó, eita! Como eu falei lá no começo, nós camuflamos muito essa ideia de morte, né, cara? De um princípio, sei lá. Eu vi várias pessoas na minha família já morreram, né? E várias pessoas que eu conheço já morreram. E o que eu mais prestei atenção é como a representação, não na hora, né? Nem isso, nem na minha vida eu fui prestando atenção. Eu comecei a rememorar isso há pouco tempo, quando eu tive a ideia da morte, como a representação do indivíduo naqueles. Eu não sei se vocês já foram em algum velório, que vocês recebem tipo um papel, um lembrete que tem em algumas informações sobre o fulano, a fulana que está morta, né? E sempre tem uma imagem da pessoa com nome, data de nascimento, o dia que faleceu, bababá, e algum versinho brega, né? Ali, e eu me rememorando isso, eu vi como a sociedade brasileira, simbolicamente, ela tenta trazer uma outra imagem que não é do indivíduo, uma imagem mais jovem, uma imagem que ela estava numa foto oficial, né? Que ela estava com a roupa tal, ou que expressasse em algum momento ou algum tipo de seriedade, ou algum tipo de alegria muito latente, né? Vocês podem perceber, vocês quem aqui frequenta muito igreja, ou como no caso da Cissa, que mora muito perto de uma igreja, frequenta muito a igreja ali da São Sebastião, como essas figuras simbólicas aparentam não ser a própria figura que se está ali. Ela está muito mais rejuvenescida, alegre, em um outro contexto que não o contexto da morte. Por quê? Porque parece que os seus familiares, na cena final, querem deixar para as outras pessoas uma outra imagem, não a imagem do morto, né? E não a imagem da decadência final, da decadência do fim, como o Bauman vai falar, né? Da experiência última que é colocada para a gente de forma literal ou dentro da palavra fim, final. Assim é a morte, e parece que há uma confusão na mentalidade brasileira de assumir esse papel um tanto quanto absoluto na vida de todos, né? Eu acho que era isso, viu? Tenório, você falando aí Oi. desses cartõezinhos que recebe em funeral. Meu avô parece que faz coleção, tem um monte no quarto dele. Depois você dê uma olhada se não parece que as fotos são antes da morte da pessoa, se você Sim, conhecia sim. alguma, A da minha né? avó mesmo, pegaram uma foto Hum. de 3 anos atrás dela Ó, me falecer. é porque na sociedade brasileira se valoriza muito duas coisas, né? Dinheiro e juventude. Quanto mais jovem possível você demonstrar aquela pessoa, eu não estou falando de juventude de 15 anos, 20, não. Mais jovem possível, né? Por isso que tentamos nos manter cheio das drogas, botox, rejuvenescimento,
Avon Renil, né? Alguma coisa do tipo, para se manter, para não mantermos jovens. Mas é a inevitabilidade, né? A gente também tem que encarar com algum tipo de seriedade sobre o termo morte e o termo mortos. E um detalhe que eu acabei passando, que é muito importante, é muito duro, para mim é muito duro, e se vocês talvez refletirem, talvez para vocês também o sejam, muito mais no futuro, né? Daqui a uns 50 anos ou mais, espero eu, como nós temos uma capacidade de esquecermos os nossos mortos, cara. Como isso é latente, eu estou falando não só de termos sociais, mas como particular, né? Eu enxergo isso muito claramente nos meus sentimentos quando eu penso na figura do meu pai, tá? Eu penso na figura que se foram dentro da minha família e como para mim eu senti isso de uma forma tão avassaladora e neste momento que eu estou falando a forma é outra, né? Como a gente vai apagando os nossos mortos. E outra, não é para colocar ninguém no lugar. Parece que a sociedade brasileira tem uma capacidade real de se estruturar dentro do esquecimento. Nós somos uma sociedade do esquecimento, né? Parece que assim como nós esquecemos que houve escravidão, ditadura, blá, 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 e uau, uau, a morte está dentro desse campo comparativo e nós acabamos por perder essa meada. Por mais que nós simbolicamente temos o 2 de novembro, que está vindo aí agora, né? Eu poderia fazer essa aula mais próximo lá, né? Mas como já semana que vem é 2, né? Eu quis fazer esse detalhe já também para experienciar isso, né, cara? Como nós precisamos manter uma data oficial, onde a governabilidade institui que essa data se transforme em algo forçado, como um feriado, e a partir daí, ou seja, uma lei, né? E a partir daí, você e eu, enquanto personagens dessa estrutura social, possa simplesmente se tocar e falar: ah, é mesmo, eu vou lá ver minha mãe, ou eu vou lá ver meu irmão. Ah, eu tenho um morto na minha família. E se não for direto, tipo assim, se não for um relacionamento direto, contínuo da família nuclear, ou seja, da família que você foi formado, pai, irmãos e por aí vai. Sei lá, eu não vou nunca no 2 de novembro ver um tio meu, porque aqueles ali, eles serão os primeiros esquecidos. Quanto menos a estrutura nuclear, né? Ou quanto mais fora da estrutura nuclear esteja esses indivíduos, mais rapidamente eu os esqueço. Eu esqueço. E muito profundamente, mesmo que esteja dentro dessa estrutura nuclear familiar, mais ou menos hora nós iremos definitivamente dar um basta. Não sei porque, talvez, por mais que eu tenha falado que a sociedade brasileira é uma sociedade do esquecimento, mas nós, dentro do campo da psicologia, por exemplo, nossa mente é treinada para não pensar na morte, né? Para não pensar no fim. A partir daí, talvez também nós tenhamos algum tipo de estrutura mental que o esquecimento nos ajude a nos preservar, né? Para que a gente não crie constantemente relações desse tipo de pensamento entre viver e morrer, ou viver e alguém que está morto. Mas certamente, e como eu falei há instantes, é muito difícil refletir quando você pensa, porra, meu pai morreu e eu não lembro mais do meu pai, né? A figura que foi essencial para que eu existisse, eu estou simplesmente fazendo com que ele não exista mais, tanto no campo físico, que foi a sua morte, quanto no campo da memória, que é a minha cabeça, né? Ou seja, as lembranças, os fatos, as fotos, mais ou menos horas serão substituídas. Mais ou menos hora eu derrubarei a foto do meu pai e colocarei algo no lugar. E assim eu destruo, né, os mortos dentro da sociedade brasileira.
Pesado, né, pessoas? Pra caralho. Pesado, viu, cara? Dessa... Dá uma boa aí, Pesados e para fica feliz essa aí, pô. Você é louco. é muito pesado quando se reflete